A gente está de volta na TV e também no YouTube. E olha, o senador Romário, ele sofreu críticas nas redes sociais por estar atuando como comentarista esportivo durante a Copa deste ano. O parlamentar está atuando para um canal no YouTube e muitos brasileiros se questionaram se ele, estando em um cargo público, poderia exercer essa função. A gente conversa agora com o Matheus Rocha, que é advogado e analista de relações governamentais do Livre, sobre esse assunto. Matheus, muito boa tarde. Começa falando de forma mais abrangente. Senadores, deputados, pessoas que foram eleitas para cargos públicos, elas podem ter outra função além daquela legislativa? Boa tarde, Rafael, equipe do Metrópolis. Exatamente, clima de Copa do Mundo, essas questões também tomam o debate, querendo ou não, político, e o caso do Romário é sintomático. De maneira geral, nesse caso do Romário, e eu vou me aprofundar em seguida, não há incompatibilidade. Até onde sabemos, nessa semana e nas próximas, o Senado e o Congresso vão funcionar de maneira remota, semipresencial, então, a princípio, nada impediria votações e debates à distância, por exemplo, feitas pelo Romário, e também, até onde se sabe, não há incompatibilidade, segundo os artigos 54 e 55 da Constituição Federal, para que o Romário atue simultaneamente, não só na Casa Legislativa do Senado, como também para uma empresa privada, que seria a empresa para a qual ele será comentarista político. A Constituição impõe alguns impedimentos, por exemplo, na questão de ele se ocupasse outro cargo público, o que não é o caso, ou se ele também trabalhasse para uma organização que tivesse relação com o governo, o poder público. Matheus, obrigatoriamente ele teria que tirar uma licença ou ele pode, nesse período, fazer esse equilíbrio entre esses dois cargos? Idealmente, seria melhor ele tirar a licença, e aí ele poderia alegar que seria por motivos pessoais, aí ele não receberia remuneração nesse período, porém o Romário já retirou licença de até 120 dias recentemente, então se ele retirasse novamente, ele poderia sofrer algumas penalidades sendo senador. Ele optou por tentar fazer, na teoria, essa atuação como senador à distância, enquanto ele é comentarista político. Então, a princípio, não tem nenhum tipo de incompatibilidade, mas nós, como cidadãos, é claro que exigimos o maior tipo de esclarecimento das autoridades públicas para saber se, de fato, elas estão exercendo aquilo para qual foram eleitas ou só estão utilizando da Constituição e das bases legais que nós temos para, na verdade, não exercer aquilo para qual nós os elegemos. E, Matheus, então quais seriam os cenários possíveis de cometimento de uma infração, no caso de um senador, de um deputado, exercendo outro tipo de caso? Eu lembro isso, eu sou do interior do Piauí, cidade pequena. Então, assim, o que era mais comum era médico que virava vereador, médico que virava prefeito, eram as coisas sempre comuns e eles continuavam atuando na medicina. Isso me veio na cabeça desde que eu vi esse caso do Romário. Existe algum momento em que não existe essa possibilidade de exercer dois cargos, sendo um deles legislativo ou no executivo? Isso, eu vou, se me permite, trazer mais agora o teor da lei. O artigo 54 da Constituição Federal fala explicitamente que os deputados e os senadores não poderão, por exemplo, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista ou empresas que sejam concessionárias de serviço público. Também não é possível que eles exerçam, nessas hipóteses que eu disse, também a questão do emprego remunerado. Então, essa questão do Romário também trabalhar para uma empresa privada, ainda teríamos que ver a constitucionalidade se ele está sendo remunerado ou não, porque como ele não tirou licença, ele já é remunerado pelo Senado. Então isso pode ser também um objeto de análise constitucional. A Outro, princípio, essas são as principais causas. Oi, perdão, pode falar, Rafael. outro parlamentar que sofreu críticas por ter ido ver a Copa do Mundo foi o deputado Nicolas Ferreira. No caso dele, ele foi assistir o jogo, não está sendo comentarista, foi como pessoa física. Nesse caso, pode haver aí uma crítica das pessoas que não acompanham o trabalho do deputado, mas dentro do trabalho dele não há nenhum problema ele também fazer esse tipo de viagem, correto? Isso, exatamente. Aí aqui eu novamente separo o aspecto jurídico do popular, da comoção social. É claro que, como cidadão, é muito importante que a gente saiba cobrar se aquele político está exercendo de forma adequada ou não o seu cargo. Mas do ponto de vista jurídico, nada impede que ele faça aquilo, realmente. É isso, Matheus. E só para a gente finalizar, eu queria entender um pouco como é que funciona
essa questão das faltas, quando a gente fala do cargo público, porque também há muito dessa discussão. Não necessariamente estou dizendo que Romário ou que Nicolas Ferreira estão faltando trabalho, mas no caso de um senador da República, de um deputado federal, um deputado estadual, como é que funciona esse esquema de faltas e como ele pode ser punido caso ele falte ao trabalho? A Constituição estipula que em cada ano, que eles chamam de sessão legislativa, os deputados e senadores só podem faltar um terço das vezes, no caso de votações, de discussões nas comissões. Então, se um deputado ou senador, sem justificativa, faltar a um terço dessas sessões, pode ser aberto, seja pelos seus colegas, né, ou por partido político, o processo para retirá-lo do cargo. Muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Muito obrigado, Rafael. Prazer conversar com o Metrópolis.